nesse exercício, ó, a figura é um termômetro, tem 2 marcações, uma a 20 graus Celsius, a outra a 60 graus Celsius. Até aí nenhum problema, né? E ele dá o espaçamento entre essas temperaturas e as extremidades do termômetro e o espaçamento entre as temperaturas, em centímetros. Em um laboratório didático, uma estudante deve fazer as marcas para a escala linear de um termômetro de mercúrio. O equipamento foi fabricado encerrando-se uma certa quantidade de mercúrio em um recipiente de vidro de coeficiente de dilatação desprezível, de paredes muito finas e inicialmente vazio. A figura abaixo ilustra esquematicamente o recipiente, que é formado por um bulbo esférico ligado a um tubo cilíndrico muito fino, como qualquer termômetro de mercúrio, né? Ele está acoplado a uma placa fixa sobre a qual devem ser feitas as marcas das escalas. Então, eles ainda não fizeram a graduação, marcar os intervalinhos ali da escala. Para efeitos de calibração, o equipamento vem com 2 marcas já feitas e que correspondem às temperaturas de 20 e de 60 graus Celsius. A tarefa da estudante, a tarefa de vocês, é acrescentar 2 outras marcas, TMzinho e TMzão, que devem corresponder respectivamente às mínima e máxima temperaturas que esse equipamento pode medir. Considerando ainda que as marcas devem ser feitas para valores inteiros de temperatura, não pode ser valor quebrado, quais os valores TMzinho e TMzão que a estudante deve acrescentar à escala? Então, resumindo a história, a gente tem um termômetro que só veio com a marca de 60 e 20. E aí, pegaram uma estudante e falaram: olha só, eu quero saber qual é a temperatura máxima, tá vendo onde eu marquei em azul? Qual é a temperatura máxima que esse termômetro vai medir? Até porque o termômetro ele é limitado. Então, ele tem uma máxima temperatura e ele tem uma temperatura mínima. E isso é determinado de acordo com para que a gente vai utilizar o termômetro, certo? Então é isso que a gente tem que achar. A máxima temperatura que cabe nesse termômetro e a mínima temperatura em graus Celsius que cabe nesse termômetro. A gente tem que saber qual a mínima temperatura, o 60 e o 20 graus Celsius estão marcados, né, com precisão. Então, quando o termômetro está em 20 graus Celsius, está 20 graus Celsius. Quando o termômetro está em 60 graus Celsius, pode acreditar que é 60 graus Celsius que aquele corpo tem de temperatura. Agora, ele quer saber qual é o máximo nessa escala de temperatura que esse termômetro consegue medir, que seria esse TMzão que eu marquei aqui em cima. E qual seria a leitura mínima que a gente poderia obter desse termômetro, que é o TMzinho, tá? Respeitando aí o comprimento do termômetro. A gente vai relacionar o quanto, né, de comprimento variou de 20 a 60 graus Celsius, para a gente saber cada centímetro equivale a quanto de temperatura nessa escala, que graduação de temperatura, né? Vamos ver? De 60 graus Celsius, a gente tem o quê? 6 centímetros, né? Mas qual é a variação de 60 a 20 graus Celsius? Quanto é essa variação de temperatura aqui? Vamos chamar de ΔT mesmo, variação de temperatura. Essa variação de temperatura, esse intervalo, que eu vou chamar de ΔT, mas o importante, é a gente entender que a gente está pegando o quanto variou de temperatura nesse intervalo de 20 a 60. Variou 40 graus Celsius, né? E quanto variou em centímetro? Vou chamar de um ΔL, tá? Uma variação de comprimento. Foi de 6 centímetros. Então, para a gente saber a proporção entre os centímetros
E os graus Celsius que estão aí nesse intervalo, é só a gente pegar e dividir os dois. 40 graus Celsius e dividir por 6 centímetros. Vai dar 20 sobre 3. Então, olha só, o que eu acabei de calcular? Que a cada centímetro, a gente tem aí uma variação de 20 sobre 3 graus Celsius. Então, cada centímetro que eu vou andando para cima, por exemplo, eu vou aumentando 20 sobre 3 graus Celsius. Cada centímetro que eu vou andando para baixo no termômetro, eu vou diminuindo 20 sobre 3 graus Celsius. Tá? Beleza, então a gente tem a proporção entre os graus Celsius e o centímetro. Agora é só a gente calcular para os outros intervalos. Então, aqui a gente tem um intervalo de 14 centímetros. O que a gente vai pegar? A gente vai pegar 14 e vai multiplicar por 20 sobre 3 graus Celsius sobre centímetro, que é a unidade, né? E aí, a gente vai ter quantas graduações da nossa escala vão caber nesse intervalo maior aqui. Beleza? Então, fazendo aí esse produto, 280 sobre 3 graus Celsius, 9 sobra 1, 3, 2, 6, 6, 3. E aí, ele quer saber a temperatura máxima. Bom, se aqui dentro dos 14 centímetros eu posso ter uma variação máxima de 93,33 graus Celsius, é só eu pegar o quê? A temperatura de 60 graus, que é a última marcação que eu tenho, né? Para cima, olhando de baixo para cima, eu vou pegar 60 graus Celsius e vou somar com o intervalo, né, com a variação de temperatura que cabe nesse intervalo daqui, que é 93,33 graus Celsius. Então, se eu pegar os 60 e somar com esse cara, eu vou achar a temperatura Tmzão, 93,33. Vamos somar 153 graus Celsius. No exercício, ele pede valores inteiros de temperatura. Não tem importância. A gente tem 153,33, ele quer valor inteiro. Então, essa marcação de TM, o que a estudante faria? É só arrastar essa marcação um pouquinho para baixo. E a gente tem TM igual a 153 graus. Tá? Então, o valor inteiro que a gente bota ali é 153 graus Celsius. É o máximo, né? Porque isso está limitado ao comprimento do termômetro, é o máximo que ele vai medir, 153 graus Celsius. Tá? E o mínimo é esse TMzinho aqui. E de 20 graus Celsius até TMzinho, eu tenho 5 centímetros. Então, eu vou pegar os 5 centímetros, multiplicar por esse cara aqui, que me dá a proporção entre graus Celsius e centímetro. Quando a gente multiplica, a unidade se torna só graus Celsius, né? E a gente vai ter 100 graus Celsius, né? Que é 5 vezes 20, sobre 3. Fazendo essa divisão, deu 33,33 graus Celsius. Então, quando eu desço 5 centímetros, eu estou descendo 33,33 graus Celsius. É isso que eu estou descendo em termos de temperatura. Então, como é que eu descubro a temperatura mínima? Eu vou pegar 20 graus Celsius e vou diminuir. Vou descendo, né? Esses 33,33 graus Celsius.
Então, vamos lá. Então, subtraindo vai dar menos 13,33 graus Celsius se a gente fizer essa subtração. Então, qual é a menor temperatura, tá? Em inteiro, um número inteiro, que esse termômetro vai medir? Ele vai medir menos 13 graus Celsius. Tmzinho é igual a menos 13 graus Celsius.